Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, vamos falar um pouquinho aí de Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians, né, direto da Fonte Nova, o jogo amanhã, na Fonte Nova, no sabadão, né, às 18h30. Corinthians aí jogando pra tentar escapar ali da zona da confusão, né, como já diria Vanderlei Luxemburgo, né, cara? E aí saiu a lista de relacionados, né, o Corinthians vai com força máxima pra encarar a equipe do Bahia, né? Ou seja, o Corinthians e o Luxemburgo vai esticar a corda, né? Porque depois de ter poupado o time contra o Universitário, eu acho que ficou bem claro, né? As prioridades do time, que já haviam sido ditas pela diretoria e pela comissão técnica, né? De que o Corinthians ia focar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, deixando a Sul-Americana um pouquinho mais de lado, né, cara? E como previsto, né? Apenas 2 desfalques, né? Da equipe titular. O Guedes, né? Que foi suspenso na partida contra o Galo, né? Contra o Galo ele tomou o terceiro cartão amarelo, ficou fora contra o Bahia. E o Moscardo, né, que fez uma cirurgia aí do nada, né, da apendicite, também tá fora. E o Guedes volta, né, contra o São Paulo na Copa do Brasil, mas o Moscardo parece que é 2 semanas de recuperação da cirurgia, né? E aí a gente tem 2 dúvidas, né, para esse time do Corinthians titular, né, cara? Porque assim, como vai jogar o Renato Augusto, existem 2 jogadores no Corinthians atualmente, né, que eles, quando eles jogam ou não, modifica totalmente o estilo de jogo do Corinthians, né? Porque assim, esse 4-4-2 que o Corinthians às vezes faz, né, centralizando um pouquinho o Roger Guedes, só funciona por conta do Guedes, né? Porque o Guedes ele atua como ponta esquerda, mas já centralizando, né, para jogar como segundo atacante atrás do centroavante, né, que geralmente é o Yuri, né, cara? E aí sem ele, a gente vai jogar com o Yuri centralizado e as outras opções no time são pontas, efetivamente. Você tem o Biro, você tem o Adson, você tem o próprio Wesley, né? De repente o Romero, né? Essas são as opções ali para jogar no lugar do Roger Guedes. É muito difícil, eu acho, o Luxemburgo usar o Felipe, né? No lugar do Roger ali e jogar com 2 centroavantes mais pesadões, né? O Yuri até é um pouco menos pesado, né? Mas o Felipe é uma nova visão, né, cara? Enfim, acho difícil essa possibilidade, né? E o outro jogador é o Renato Augusto, né? Quando ele joga, embora ele seja um meia, ele joga quase que rente, né? A linha lateral, né? Vocês podem ver que ele joga como meio campista, né? Mas ele joga muito perto do lado esquerdo, né? Ele joga mais pelo lado esquerdo do que pelo meio, efetivamente, né? Uma jogada ou outra ele cai pelo lado direito, né? Pra combinar jogadas, mas vai, 80, 90% da partida ele tá pelo lado esquerdo ali, né? Tentando achar um passe, uma virada de jogo, de repente um arremate, né? Uma tabela, com um cara que encosta por ali, né? Enfim. E agora você também tem o Rojas, né? Que faz a meia direita, mas no jogo contra o América Mineiro, né? Que foi a escalação, acho que deve ser a titular do Luxemburgo por enquanto, né? O Corinthians jogou no losango, né? Com o Moscardo de primeiro homem, o Fausto pela direita, o Renato bem pela esquerda, né? O Rojas começando pela direita, mas caindo para o meio, né? Ficando mais tempo centralizado. O Guedes e o Yuri, né? O Guedes caindo um pouquinho também pela esquerda. E aí você abria a passagem pelo lado direito pro Fagner subir, né? Porque o time tava meio que pendo pro lado esquerdo, né? O Renato naquele jogo buscava jogadas com o Roger, né? O Renato já tava na esquerda, o Roger tava na esquerda também. O Rojas é canhoto, né? Começando na direita e centralizando todas as jogadas de uma forma mais aguda, né? Mais agressiva. Então o lado direito tinha uma lacuna, que às vezes o Rojas também participava, né? Mas enfim, agora jogando com outro jogador, tem que ver como é que o Luxemburgo vai fazer isso, né? Porque se ele utilizar o Adson e o Biro, né? Pelo lado esquerdo, os dois são canhotos, né? E aí você perde um pouco a... Como é que chama? Pra você enfiar, né, a bola, né? Centralizar mais a jogada, que é a característica do Roger, né? Porém, você ganha mais jogadas pelas pontas, né? E eu acho que você ganha até um poder maior de marcação, né? Porque esses 3 jogadores, eles voltam pra marcar, né? O Wesley, o Adson, o próprio Biro, né? E o Adson e o Biro que são canhotos, né? Mas o Wesley, eu acho que você mantém a característica do time, né? De jogar ali com um ponta destro na esquerda e cortar pra dentro e bater. Eu confesso que eu queria ver o Wesley de titular. Aquele jogo que ele fez contra o São Paulo, que ele arranjou o pênalti, não foi só pelo pênalti, mas ele fez um grande jogo ali ao lado dos titulares, né? Eu gostei bastante da partida do Wesley, né? Eu queria ver mais dele, né? E pro meio campo, né, com a saída do Moscardo, você tem algumas opções. Atrasar o Fausto de primeiro homem, acho essa um pouco difícil de acontecer, né? Porque o Renato já faz o terceiro homem de meio campo, teoricamente, né? E aí você colocaria quem na frente do Fausto? O Rony, o Maicon? Não faz sentido, né? Então acho que o Fausto se mantém. Aí as opções são o Maicon, né? O Maicon só jogaria à frente se fosse no lugar do Renato, né? Que o Maicon é canhoto, né? E já tem o Renato, né? O Renato não é banco de ninguém, né? Então acho que deve jogar o Maicon, talvez o Rony, correndo bem por fora o Cantígio, né?
também tem a opção de primeiro volante o Juliano, né, cara? Enfim, tem que ver como é que vai ser isso aí. Eu acho que ele vai tentar repetir o mesmo time que foi contra o América Mineiro, né? Com o Rojas da direita para esquerda, né? Centralizando mais, né? Fazendo um losango com bico, né? Com dois bicos, né? Com o volante um meia mesmo. Renato pela esquerda, o Fausto pela direita, né? E aí de primeiro volante acho que vai ficar o Maicon mesmo, até pelo gol que ele fez contra o Universitário, deve ter ganhado a vaga de titular nesse próximo jogo, né? E pelo lado esquerdo, na frente ali de atacantes, deve ser o Wesley mesmo para manter a característica. Mas não seria impossível imaginar o Adson ali também jogando, tá, entendeu? Acho que não seria impossível. Porque eu tô tentando criar aqui outras situações, não tem como, né? Porque o Rojas, ele é o único meia centralizado que o Corinthians tem, né? E não faz sentido, né, você colocar o Adson lá pela direita também, né? Porque aí quem vai ser o ponto? O Renato? Não faz sentido, né? Então acho que ele vai manter a mesma estrutura e vai ter que achar um novo ponto esquerda aí. Vai ser uma situação meio que nova, né? Porque o Guedes ele só ficou fora das partidas que ele realmente não precisavam dele, né? Não foi porque ele estava suspenso ou machucado, né? Que foi contra o Universitário em São Paulo e contra o Liverpool também em São Paulo. De resto ele jogou todas as partidas, né? O Roger Guedes, né? Por mais que ele saísse às vezes no decorrer da partida. Vai ser uma situação nova pro Luxemburgo, né? Já a questão do Moscardo eu acho que é um teste já contra o Bahia, porque o Moscardo vai perder os dois jogos, né? Contra o Bahia e contra o São Paulo, e o São Paulo é importantíssimo, né? Na terça-feira. Então tem que ver quem é que vai fazer essa primeira funcionalidade. O Maicon começou sendo esse 5, né? Nas mãos do Vanderlei, né? Jogou várias partidas Maicon e Fausto, fazendo a dupla de volantes, né? Jogou até Maicon, Paulinho e Fausto durante um tempo, até o Paulinho se machucar, né? Mas eu não sei. Não sei, vai depender, né? De repente, contra o Bahia, que vai jogar em casa, né? O Bahia deve atacar o Corinthians, até porque o Bahia tá numa situação complicada, né? Eu não acharia impossível também começar até com o Rony, viu? Pra se defender melhor, né? O Moscardo entrou nessa equipe porque ele tem uma característica defensiva muito boa, né? Embora ele tenha sido artilheiro na base, né? A galera dos comentários comentou, depois eu vi nas publicações nas páginas de notícias, né? Nos programas esportivos. Realmente, né? Ele jogava como segundo volante na base, mas ele tem uma noção muito boa ali de camisa 5, fora que ele é grandão, né? Ele traz fisicamente uma imponência para a defesa do Corinthians, né? Então o Corinthians de novo perde esse jogador, né? Vamos ver como é que o Luxemburgo vai fazer. Eu acho que vai ser Maicon e Wesley, tá? Para manter a característica. O Pedro, o Giovani e o Barleta estão fora, né? Por opção técnica, o Luxemburgo não levou. Tá, segundo a lista de relacionados, né? Que aliás já saiu lá no Instagram do Corinthians. Também teve vídeo no YouTube deles lá do Corinthians, né? Com o Ortega lá falando sobre, né, os relacionados. Então o Pedro já tá fora, né? Então acho que deve ser o Wesley mesmo, viu? Vamos ver como é que ele vai fazer. A não ser que ele lance um novo sistema tático aí, né? Vamos ver, né? Mas em tese acho que ele vai manter o 4-4-2 aí, tipo, com losango, e vai colocar um ponta mesmo ali no lugar do Roger, só pra substituir o jogador. E deve ser o Maicon de volante. O que vocês acham aí? O que vocês acham que o Luxemburgo vai fazer? Vocês acham que ele vai fazer isso que eu disse aí? Vocês acham que ele vai fazer outra coisa? Vocês acham que eles vai mudar o sistema tático? Comentem aí se possível nos comentários, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!